Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui. Continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Helder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Spinoza. Fale tudo sobre esse filósofo tão famoso, o Spinoza. Baruch Spinoza, que é o nome dele, nascido em 1632 e faleceu em 1677. Como vemos, viveu no século XVII, pouco antes de John Locke, que falamos ser o pai do iluminismo. Então, nessa prévia, Spinoza foi um dos filósofos racionalistas mais influentes da filosofia moderna. Houve essa influência anterior no caso do racionalismo inserido no mundo. Nascido em Amsterdã, Holanda, era ele, de origem judaico-portuguesa na sua ascendência. Com isso, propôs uma filosofia da imanência absoluta, onde Deus e natureza são uma única substância. O importante não é pensarmos, não somos da religião dele, então vamos negar os seus ensinos. Mas sim, o inteligente é pensar o que dentro da religião dele podemos aproveitar para nós acharmos a verdade. E como é filósofo, está falando de coisas do ponto de vista filosófico. Foi conhecido pela sua obra Ética, na qual defende a razão para alcançarmos a liberdade. Dissemos que para os cristãos, e Spinoza está falando de Deus. Minha prisão é Cristo que traz liberdade, corresponde verdade, pois é escrito Bíblia. Estão falando que a prisão ao bem é que traz a verdadeira liberdade, pois somos assim felizes para desfrutar a vida. E Spinoza fala que se alcança pela razão, esse selecionar de atitudes e prazeres, e isso traz a liberdade, a qual a Bíblia cita, como vimos em estoicismo e epicurismo, no vídeo passado. Filósofos têm chegado unanimemente, e também nós hoje, à mesma conclusão sobre esse tema. Não discordamos socialmente da Bíblia nesse aspecto. Analisando mais a fundo essa passagem, pois é um tema que tem sido tocado pelos filósofos com frequência, então essa razão seria o instrumento pelo qual alcancemos a liberdade, usando-a de maneira que ele diz aqui. Razão que opta por praticar virtudes, no caso do ser, e ter prazeres comedidos e emoções saudáveis. Sim, pela razão, você alimenta uma emoção, ou não, no caso de ver que ela não é saudável ou secundária a uma conveniência da razão. Requerendo para isso virtudes, como prudência ou autocontrole, domínio próprio, conveniência,
racionalidade mesmo, etc. Assim, a essa altura, à luz dos filósofos, já concluímos sobre o tema que traz felicidade, questão que eles muito levantaram. E para Spinoza, filósofo do qual este vídeo fala, se alcança a liberdade através da razão usada para praticar o bem. E isso é sinônimo de felicidade. Um sentimento livre se consegue praticando coisas boas, pois se fica preso às coisas boas que pertencem a Deus, pois Deus é bom. Pessoas perguntam: se Deus é bom e Ele está aí, por que me sobrevém o mal? Porque em alguma coisa elas não estão presas às coisas boas. Simplesmente porque é isso que traz o bem, ligar-se ao bem pela razão. Porque se cumpre aí o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, e por que temos o direito de escolha aqui nessa terra? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e esse o tem. Mas no porvir, na salvação da alma, já teremos escolhido a etapa final. Então ficaremos na eternidade com Deus, reescolhendo todo dia mesmo, que é Ele. Mas não teremos que ficar decidindo de novo. Seremos blindados. Isso acontece porque Deus nos deu livre-arbítrio desde o Éden. E o homem usou isso para desobedecer. Quando Eva comeu a simbólica maçã proibida e em seguida Adão expõe-se ao diabo, e Deus não quer que isso aconteça mais. Do homem estar sujeito ao diabo. Então, ele mandou e sacrificou Jesus, seu filho, para ressuscitar, e hoje podemos nos arrepender para voltar à condição do paraíso, que significa uma vida boa. Mas temos que escolher o bem e, no final, lutando, alcançar a salvação, que possui essa blindagem do mal. Fale então mais a fundo as ideias de Spinoza. Então, Spinoza negava um Deus pessoal, fora do mundo. Para ele, tudo que existe é parte de uma substância, sendo Deus a própria natureza e suas leis. Ele chama essa conclusão sobre Deus de filosofia da imanência. O cristão crê nesse entendimento sobre a Bíblia, que é o livro que nos fala das regras de Deus, é sua palavra, que Deus realmente está em tudo ao mesmo tempo que ele é uma pessoa. Tanto o Deus Pai, Criador, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A obra de Spinoza, Ética, demonstra suas ideias focando em Deus, na mente, nos afetos e na liberdade, da qual o meio de alcance já falamos à luz do estoicismo e epicurismo. Quando Spinoza fala de Deus e de liberdade, um termo concorda com o outro. É preciso ter liberdade para ser feliz, ser de Deus, porque ser feliz de verdade é praticar o bem, já que o bem é uma essência feliz. Mas ele fala que praticar o bem, que é Deus, leva à liberdade. Também, afinal, aquele que tem
mais lhe será dado, está escrito. E o que diz nessa obra? Vamos ver. Por conta de suas ideias revolucionárias e críticas aos dogmas religiosos, e dogmas, como falamos, não é a palavra de Deus, regras da igreja que são apresentadas para serem seguidas pelos fiéis como se fossem também mandamento bíblico. Foi excomungado da comunidade judaica na Alemanha aos 23 anos apenas. Nota-se que ele vivia de forma simples, Spinoza, de acordo com o que ele achava, seus princípios eram de vida simples, trabalhando como polidor de lentes. Séculos depois, Nietzsche criticava também os dogmas religiosos. Como esses dogmas se extinguiram? Caíram na Igreja Católica para os dias atuais. Caíram da. Peraí, cadê? Caíram na Igreja Católica para os dias atuais. Considerado, então, um dos precursores do iluminismo, suas ideias... Iluminismo. Essas palavras-chave, por favor. Iluminismo. Tá? Considerado, então, um dos precursores do iluminismo, suas ideias influenciaram profundamente a modernidade, os dias de hoje, defendendo a liberdade de pensamento e a separação entre fé e razão. Assim, praticando apenas o que a razão admite, pensamos por nós mesmos e não através de dogmas, regras feitas por outros e não por Deus, para fins de comportamento pessoal, porque a filosofia não põe regras, mas conceitos criados por Deus que se descobrem. Mas os dogmas são conceitos religiosos. Não, conceito não saiu. Conceito, não deu nem pra ouvir, vou entender. Mas os dogmas são conceitos religiosos criados por homens, e aí você não pensa por si mesmo sobre determinada regra. E aí apenas aceita uma coisa criada por homens que são falhos, sem questionar. Isso pode ser feito numa empresa, mas não na religião, porque aí compete seu comportamento na vida, que é responsabilidade sua. E não é ético se criarem instituições dizendo que o que compete a você, na verdade, compete a outros. Sabemos hoje o que é certo. Com isso, que a população passou a pensar por si mesma com racionalismo, ela começou a combater esses tipos de coisas, inclusive jornalistas denunciando as injustiças que eram produzidas pelos dogmas dentro da Igreja Católica, como o Opus Dei. Como observamos, a Igreja Católica está sempre se reformulando e não existem mais os dogmas lá. Hoje, o que vemos muito são missas abertas para a população de influência carismática, que é de influência retirada, compartilhada com evangélica, protestante, com louvores, o povo canta. Voltando ao início do assunto, Deleuze considera Nietzsche um continuador de Spinoza nesse combate aos dogmas. Sim, fé e razão são duas coisas distintas, mas a fé saudável se escolhe pela razão. Contudo, o que fazemos conscientemente, e quanto mais consciente, mais saudáveis somos. Aí que entra a utilidade do autoconhecimento ao escolher as virtudes pelo uso da razão. Você nos explicou anteriormente que a fé vem de uma vontade e razão vem do exercício de uma consciência. Assim, fé move uma razão. Funciona assim: dá vontade de pensar porque eu creio que vai dar certo, que é fé, outra vez o crer. Assim, fé, o crer em algo e razão andam juntas. Analise.
E Spinoza propôs uma filosofia focada na alegria ativa, pois alcançar a liberdade, que é felicidade através de coisas boas, gera alegria, e na compreensão da realidade, porque esta a razão é necessária para se fazer isso, como Aristóteles disse, para que busquemos a verdade. A verdade de Deus, a verdade sobre si, a verdade no mundo, a verdade das coisas. Porque a verdade é um dado, objeto de raciocínio que alimenta o raciocínio, como vimos isso em Foucault. Com dados corretos, se chega a um processamento mental correto. Como faz o computador? Precisa-se de dados corretos para se chegar a uma análise exata sobre qualquer tema nessa máquina que foi criada pelo homem com inspiração de Deus, sim. A semelhança do nosso cérebro em seu funcionamento. Spinoza defendia que tudo segue as leis naturais e necessárias, não havendo o livre-arbítrio tradicional. Aqui é necessário explicar que o Spinoza não está jamais negando a verdade coberta sob o livre-arbítrio por Agostinho. Livre-arbítrio esse bíblico, que está no mundo com as pessoas e animais. Mas ele, Spinoza, está complementando, elaborando melhor esse tema. Onde é que está? Esse termo, quando diz que não existe o livre-arbítrio tradicional de Agostinho, ele quer dizer, significa que tudo que fazemos precisa ser bom, comedido, virtuoso, para colhermos coisas boas, as quais trazem liberdade e felicidade, até mesmo no porvir. E como todos desejamos ser felizes, estamos condicionados pela lei de Deus a fazer determinadas coisas boas, e assim essa condição não nos deixa escolha, porque é lógica. Ora, se fazemos o mal, nos damos mal. Onde é que tá? Não tem, vamos dizer, nenhum livre-arbítrio aí na prática. E isso está em tudo. Em toda escolha há essa dicotomia. A palavra de Deus fala que algo ou é de Deus ou do diabo. Não existe meio termo. Uma coisa, uma ação, um pensamento, ou é do bem ou do mal. É o enquadramento que fazemos numa situação ou na outra. Por exemplo, se eu falo, gosto disso mais ou menos. Na hora de comer, vou ter que decidir se gosto ou não no final, para ver se vou comer ou não. Não dá para fugir a essa regra. Não temos escolha, senão fazer o bem para estarmos com Deus no céu, no porvir. Porque Deus é bondade e para convivermos com Ele lá, temos que ser igual. Porque Deus não se mistura com o mal. Senão, Ele perderia sua essência. Assim como nós, que somos feitos à sua semelhança. Então, temos que nos enquadrar pelas nossas atitudes e pensamentos, que é o que somos, no bem de Deus, para estarmos com Ele em nós mesmos aqui. Esse é o livre-arbítrio não tradicional, do que fala Spinoza, mas real, na prática
dos que querem se dar bem e não são loucos. Porque louco é o que se destrói. Por isso, a Bíblia diz que a fé no mundo é loucura para Deus. E a fé de Deus, loucura para o mundo. Porque o mundo diz: quem sou eu para que pratique o bem? Mas Deus dá chance para os que creem na cruz de Jesus, que tem a finalidade de resgatar o pecador para escolher o bem. Ele controla o mundo e não deixa o homem passar situações nas quais ele não poderia escolher o bem. E faz isso para que tenhamos mérito e honra ao segui-lo, sendo mais uma vez a sua imagem e semelhança. Então, estamos condicionados a fazer o que é certo enquanto criaturas de Deus, e que por isso são coisas boas para se alcançar qualquer espécie de felicidade, não tendo com relação a isso escolha. Prisioneiros, graças a Deus, a nosso instinto de ser feliz, de não sofredor. Porque ninguém quer mais consequências para si. Assim, controlam, disciplinam suas atitudes de maneira que a maldade, para essas pessoas responsáveis, não é uma opção. A não ser aos cegos, aos loucos, irresponsáveis sobre si e sobre os outros, ou transtornos mentais de raciocínio, têm a maldade como opção. Fracos de espírito, educacionalmente indisciplinados, porque duvido que amantes da maldade enxergassem mesmo as consequências do que isso traz para si, dariam até a vida pelo bem, transformando-se, porque tanto a salvação quanto o inferno são eternos. Não é 1 mês ou 10 anos. É necessário pensar que não tem fim, como Deus não tem fim. E nessa elucidação, as igrejas cristãs praticam a conversão de pessoas a Jesus. Temos aqui um conselho psicológico para os bons e para os maus que desejam se consertar ou praticar o bem, entendendo essa necessidade para si, principalmente, mas também para os outros, porque tem pessoas que pensam mais nos outros do que em si. A proposta é: se compreendermos, entendermos a fundo e imparcialmente o que significa a palavra compreensão, é que quando somos imparciais com nós mesmos, vendo de fora nossas próprias atitudes, livres de interesse, no objetivo de achar um bem maior para todos, do qual falou Kant, que muitos entender isso até ser uma comunhão com Deus e compreender nossas emoções e paixões. Fica mais fácil de abrirmos mão do que não presta em prol de alcançarmos assim a liberdade, que é felicidade, a qual Spinoza adverte que tem. Porque para Spinoza, a liberdade consiste em compreender de nossas emoções e paixões, o que se faz através da razão. Quem fala de algo maior, atitudes de bem universal, séculos depois foi Kant. Relembremos. Agora, é interessante de como a psicologia pedagógica e a psiquiatria nos ajudam hoje na nossa evolução atual pós-racionalismo e estão como agentes bem atuantes por causa disso na sociedade. Em se tratando... E agora? Na sociedade. Ao avanço da ciência, serve de norte para vermos o que realmente faz bem. O que faz realmente bem à nossa mente. E porque, em se tratando de atitudes,
nos ajudando a entender o que são virtudes, para os que se interessam pelo tema. O que é divulgado na mídia, muitas vezes em vídeos ou livros. Mas a palavra de Deus nisso é mestra. Tem muitos psicólogos, psiquiatras, cristãos católicos e até evangélicos dessas profissões, porque entenderam essa maestria. Embora não seja matéria médica, mas Jesus é o médico dos médicos. Já que falamos da verdade, desde Aristóteles, que é Deus segundo Agostinho, que conclui depois e vendo que os filósofos a descobrem, a buscam e fecham conceitos nesse sentido, como Hegel, e também como foi com Agostinho e com Nietzsche, e este quase foi pastor. Foucault também fala do assunto quando diz que a jurisdição se baseia na verdade. Estamos estudando a fundo esse tema. Dentro do nosso tema maior, e para aprimorar esse estudo, queremos saber como devem ser nossos afetos para se alcançar essa verdade. E às vezes nos afeiçoamos a atitudes próprias, que seria autoestima, acrescida de orgulho de si. Mas não em excesso, de maneira equilibrada, humilde, saudável, que são virtudes, quando vemos que levam ao bem duradouro, como saúde mental, equilíbrio e paz para trabalhar. Não só a pessoas e animais e objetos. Como devem ser nossos afetos para se alcançar a felicidade? Saudáveis, lógico. Então, centrado em Deus e no próximo. Oriundos dessa fé, respeitando e fazendo bem uns aos outros. Pois somos gregários e de que maneira pretendemos viver em comunidade, em sociedade, em grupo, de maneira virtuosa, alcançando a eudaimonia, e os afetos positivos pertencem ao bem, e o bem constrói essa sociedade, composta de cada um, com responsabilidade pessoal para isso. Foi o que falamos até aqui, na junção do que todos os filósofos acham do assunto. E o que recomendam, que é Deus, e a sua palavra, a qual foi explicada. E a sua palavra, a qual foi explicada. Você vai falar? Até vida. Aí acabou. Peraí. Ah, meu Deus. É até vida. Tá. Peraí, chama o nome. Vai. Não devemos ser... Não devemos ser demasiado apegados às coisas materiais. Nossos afetos mais prósperos, sim, pois prosperidade é algo que frutifica em todos os sentidos da vida. Não só o financeiro, a comida. Gostarmos dessas coisas, em um todo, coisas boas, ter afeto a elas, é também no que devemos sentir prazer. Assim são as pessoas que não têm medo de serem felizes. Elas se afeiçoam a uma felicidade que tem uma maneira de ser alcançada no esforço pessoal. Não se afeiçoando a pessoas erradas. Ih, irmão, ficou baixo. Pessoas erradas mais alto. Não se afeiçoando a pessoas erradas que nos fazem mal, segundo suas opções pessoais. Opção, singulinho, fala opção. Mal segundo opções pessoais. Fala as palavras claras para não repetir, amor. Depois tem que ficar cortando. Que nos fazem mal, segundo suas opções pessoais, isso não andar em más companhias, que também é mandamento bíblico.
além de sabedoria cultural. Não andar em paixões avassaladoras ou destrutivas, mas sim no amor equilibrado e as pessoas certas. Tudo isso envolve afeto. Diz a Bíblia que o verdadeiro amor não se ufana, não ensoberbece, não se ressente do mal e jamais acaba. E é também que o amor é o maior de... E também que o amor é o maior de todos os dons. Maior até do que a fé. Vivamos o amor, direcionado a nossos iguais, pessoas que não são perfeitas, pois nós também não somos, mas que têm o mesmo objetivo de buscar e viver no bem. Nos próximos programas, falaremos em 3 vídeos, os últimos, para acabar esse tema maior, com um joguinho mental filosófico, as frases prontas que Nietzsche nos deixou e uma tradução para hoje, ou um breve comentário sobre cada uma. Vale a pena finalizar assim, descontraidamente, para relaxar.